Você já teve a sensação de que sua vida inteira era uma mentira, e só percebeu isso quando já era tarde demais? Foi exatamente assim que me senti quando descobri que minha esposa tinha dado ao nosso filho o nome do amante. Sim. O nome do amante. Como se fosse uma piada cósmica feita nas minhas costas. E o pior, eu só percebi 2 anos depois do nascimento do meu filho. 2 anos. Meu nome é Rodrigo, tenho 36 anos, moro em Curitiba e, até poucos meses atrás, achava que tinha uma vida tranquila. Era casado com a Júlia há 6 anos, pai de um garotinho lindo chamado Kael, e levava uma rotina comum: acordar cedo, tomar café com pressa, enfrentar trânsito até o escritório, trabalhar feito um condenado e voltar para casa no fim do dia com a única recompensa de ver meu filho rindo quando eu abria a porta. Júlia sempre foi uma mulher intensa. Inteligente, articulada, daquelas que ganham qualquer discussão na base da lábia. Quando a conheci, ela era estagiária no RH da empresa onde eu trabalhava. Tinha aquele ar de quem sabia mais do que falava, e eu me apaixonei por isso. Ela me desafiava, me fazia rir, fazia joguinhos que me deixavam louco, e eu achava que isso era paixão. Talvez fosse. Mas hoje eu vejo que o que eu sentia era fascínio, não amor. E fascínio é perigoso. Nosso relacionamento foi rápido. 3 meses depois do primeiro beijo, estávamos morando juntos. 1 ano depois, casados no civil. E em menos de 2 anos, ela engravidou. O começo da gestação foi difícil, enjoo, cansaço, muito estresse, mas eu tentava compensar como podia. Fazia tudo. Comprava coisas pro bebê, reformei o quarto, fazia massagem nos pés dela à noite, cozinhava quando ela estava indisposta. Me sentia pronto para ser pai. E foi ela quem sugeriu o nome. Kael, ela disse, mexendo no celular enquanto comia um pedaço de manga com sal. Kael? Nunca ouvi. É inventado. Não, amor, é diferente. É tipo Miguel, só que mais moderno. Tem origem hebraica. Significa todo-poderoso, ou algo assim. Achei estranho, mas topei. Ela parecia tão decidida. Tão emocionada com o nome. Achei bonito. Curioso, único. Comecei a repetir em voz alta para acostumar: Kaelzinho, papai te ama. Vamos passear com o Kael. Kael vai ser bom de bola. Kael vai estudar em escola bilingue. Fiz planos com aquele nome. E cada vez que eu dizia, ela sorria de um jeito diferente. Um sorriso estranho. Hoje eu reconheço esse sorriso, era culpa disfarçada de orgulho. Era o tipo de sorriso que uma pessoa dá quando acredita que está vencendo uma guerra secreta contra alguém que nem sabe que está sendo atacado. A vida seguiu. Kael nasceu saudável, Júlia fez um parto normal e incrível, e eu estava lá, segurando a mão dela, chorando, dizendo que ela era a mulher mais forte do mundo. E durante muito tempo, acreditei nisso. Mas algumas rachaduras começaram a aparecer. Ela passou a dormir virada pro lado oposto na cama. Parou de me contar como foi o dia. Ficava no celular até tarde, rindo com o rosto iluminado pela tela. Quando eu chegava perto, ela virava o aparelho para baixo. Comecei a desconfiar, claro. Mas toda vez que eu perguntava, ela respondia com uma calma gelada. Você tá ficando paranoico, Rodrigo. Isso é coisa da sua cabeça. E eu acreditava. Porque confiar nela era mais fácil do que aceitar que algo estava errado. O estalo só veio 2 anos depois, num almoço de domingo na casa da minha irmã. A gente estava falando de nomes diferentes de criança, minha sobrinha ia nascer, e alguém comentou. Kael é um nome bonito, mas é bem específico, né? Conheci um cara com esse nome só uma vez, num grupo de viagem que participei. Um tal de Kael de São Paulo. Gente boa, cheio de histórias. Minha irmã riu e comentou. Nossa, não é comum mesmo. Júlia que escolheu, né, Rô? Na hora, a Júlia travou. Foi coisa de segundos, mas eu vi. Vi a cor sumir do rosto dela. Vi o garfo parar no ar. Vi a mão dela apertar o celular no colo.
E naquele momento, alguma coisa dentro de mim acordou. Aquela noite, enquanto ela dormia, eu peguei o notebook dela. Algo que nunca tinha feito. Me sentia um lixo. Mas algo me dizia que eu precisava ver. E ali, numa pasta mal escondida no Drive, encontrei um backup antigo do celular dela. Mensagens. Fotos. Prints. E-mails. E lá estava ele. Kael. O homem. O verdadeiro Kael era um designer paulista, amigo de Júlia de longa data. Eles tinham se conhecido num evento de UX no Rio, em 2016, antes mesmo de eu entrar na vida dela, e continuaram se falando. E mais, continuaram se encontrando. As mensagens eram explícitas. Cúmplices. Carinhosas demais para serem só amizade. Tinha datas que batiam com dias em que ela disse estar viajando com a mãe, fazendo curso em SP ou passando mal e precisando de descanso. E o mais nojento? Uma mensagem dela dizendo: queria tanto poder dar teu nome pro meu filho, acho que vou fazer isso, foda-se. Ninguém vai saber. Era de 3 meses antes do parto. E ela fez. Ela deu ao nosso filho o nome do amante. Sabe aquela sensação de estar assistindo a um filme sobre sua própria vida, mas com um roteiro que você nunca viu antes? Era assim que eu me sentia naquela madrugada, encarando a tela do notebook com os olhos ardendo e o estômago revirando. O pior não foi descobrir que Júlia me traiu. O pior foi perceber o quanto eu fui burro por tanto tempo. Burro não por confiar. Burro por ignorar os sinais. E eles estavam todos lá. Comecei a revisitar mentalmente todas as pequenas coisas que eu tinha deixado passar. As viagens a trabalho que surgiam do nada. As desculpas esfarrapadas sobre reuniões em finais de semana. As noites em que ela chegava com cheiro de perfume masculino e dizia que era da carona do Uber. Os sorrisos no celular, os bloqueios repentinos quando eu tentava ver alguma notificação, o jeito como ela desligava o Wi-Fi toda vez que entrava no quarto. Mas nada doía mais do que o nome. Kael. A cada vez que eu tinha chamado meu filho por aquele nome, eu estava homenageando o amante da minha esposa. A cada papai te ama, Kael, eu reafirmava, sem saber, o triângulo amoroso mais cruel e humilhante que já vivi. No dia seguinte, fiquei em silêncio. Acordei, tomei banho, levei meu filho para a escola e voltei pro trabalho. Fingi normalidade. Não porque era forte, mas porque estava paralisado. Era como se o tempo tivesse congelado e eu estivesse flutuando em cima da minha própria vida, olhando tudo de fora. Mas a angústia não me deixou quieto. Comecei a investigar mais. Usei um programa de recuperação de arquivos para vasculhar o notebook dela. Achei prints antigos de conversas de WhatsApp com o tal do Kael, Kael M, segundo nome salvo. As mensagens eram íntimas, pessoais, detalhadas. Tinha fotos de encontros, selfies na cama, conversas sobre meu filho. Sim. Eles falavam do meu filho. Kael, 15h02, você acha que ele parece mais comigo ou com você? Júlia, 15h05, comigo, óbvio. Mas vai crescer e ficar com seu jeitinho. Ali, meu coração quase saiu pela boca. Aquele seu jeitinho foi o golpe final. Peguei o número do cara. Estava num print. Salvei. Fiquei olhando para ele por 2 dias. Não sabia o que fazer. Parte de mim queria ligar, xingar, ameaçar, acabar com a vida dele. Mas outra parte, mais fria, sabia que essa era a reação que Júlia esperaria. E eu não queria dar esse gosto. Decidi ir até a clínica de DNA. Marquei exame de paternidade. Sem dizer nada para ela. Sem alarde. Só precisava ter certeza. Eu amava o Kael, claro. Mas depois de tudo, eu precisava saber. O resultado levou 12 dias para sair. Foram 12 dias de silêncio interno, de dúvidas, de paranoias. Júlia percebeu que eu estava estranho. Começou a perguntar. Tá tudo bem, Rô? Tá meio distante. Só cansado.
Trabalho puxado. Ela tentou me agradar. Fez lasanha do jeito que eu gosto, sugeriu um fim de semana a dois, mandou nudes antigos no meio da tarde com emoji de fogo. Eu fingia reciprocidade, mas por dentro, só vazio. O exame chegou numa terça-feira, às 16h40. Eu estava no trabalho, mas pedi para o motoboy entregar lá mesmo. Abri no banheiro, sozinho. Resultado: 99,9% de compatibilidade. Kael era meu filho. Naquele momento, chorei. Mas não foi alívio. Foi dor. Uma dor imensa de saber que, mesmo sem ter sido fruto de traição biológica, ele ainda carregava o nome do homem que destruiu meu casamento. Um nome escolhido com desprezo, com arrogância, como uma marca de território invisível no meu próprio filho. A partir dali, tudo mudou. Comecei a planejar. Não ia confrontá-la ainda. Eu precisava de mais. De provas. De controle. Porque eu sabia que ela era manipuladora, do tipo que distorce qualquer situação a favor dela. Se eu chegasse com raiva, ela ia inverter tudo. Então comecei a gravar. Sim, gravei conversas. Instalei um app no meu celular que captava os áudios quando em chamada viva. Quando ela falava do passado, das viagens, de antigos amigos, eu puxava papo. Você lembra daquela viagem para SP, em 2019? Que você disse que ia fazer um curso? Nossa, lembro sim. Foi ótimo. Fiquei no Ibis perto da Paulista. Ficou sozinha? Claro, né? Por que a pergunta? Gravado. Também comecei a rastrear os históricos de localização dela no Google. Ela tinha deixado logada a conta dela no notebook da casa. Acesso total. Descobri que em 2 datas em que disse estar com a mãe doente, ela tinha passado 2 dias inteiros em um hotel boutique no Batel, aqui em Curitiba. Pior, encontrei a reserva no nome dela, no e-mail. 2 hóspedes. Tirei print. Salvei tudo. Depois veio o Instagram. Fiz um perfil fake e segui o tal do Kael. Ele era do tipo que se acha galã, corpo sarado, frases motivacionais, legendas com gratidão ao universo. Vasculhei as curtidas dele. E lá estavam algumas fotos antigas da Júlia. Curtidas por ele. Comentários apagados. Mais likes registrados. Na foto do nascimento do nosso filho, onde eu estou com ele nos braços, o Kael curtiu. Em silêncio. Quase invisível. E aí eu soube, eles nunca pararam. Nem durante a gravidez. Nem depois do parto. O nome não foi só homenagem. Foi provocação. Comecei a conversar com um advogado discretamente. Peguei cópia da escritura do apartamento, estava só no meu nome. Peguei as conversas, os prints, os áudios, tudo que eu tinha guardado. O advogado ouviu tudo e soltou. Você tem um caso sólido. Pode pedir divórcio litigioso com exclusão por traição. E pode pedir a saída dela da casa, já que é bem particular seu. Voltei para casa naquela noite decidido. Mas ainda faltava o último passo, fazer ela admitir. Nem que fosse só para mim. E eu ia conseguir. Com jeito. Com paciência. Com frieza. Conseguir que Júlia se entregasse não era questão de ego. Era necessidade. Eu precisava ouvir da boca dela. Precisava que, por um segundo que fosse, ela enfrentasse a realidade que construiu às minhas custas, às custas da nossa família. Mas para isso, eu precisava de calma. Frieza. Estratégia. Como diria meu avô, quem se vinga com pressa, sai queimado. Então comecei a montar o palco. Criei um jantar em casa. Algo simples, mas simbólico. Fiz a comida preferida dela, estrogonofe de frango com batata palha. Comprei vinho branco. Liguei uma playlist de jazz que ela adorava. Deixei tudo impecável. Até Kael, nosso filho, dormia tranquilo, alheio ao terremoto emocional que estava prestes a acontecer na sala ao lado. Ela chegou do trabalho de salto, maquiagem leve,
rabo de cavalo bagunçado de propósito, aquele estilo casual que ela sempre soube usar como armadura. Quando viu a mesa posta, arregalou os olhos. Uau, que isso, amor? Só senti saudade da gente, respondi, sorrindo. A gente anda tão afastado. Ela pareceu relaxar. Se sentou. Brindamos. Jantamos. Durante a refeição, fui puxando assunto. Calmamente. Criando o clima. Você lembra da nossa primeira viagem juntos? Aquela pousada em Morretes? Claro que lembro. Foi onde a gente brigou por causa do chinelo, lembra? Eu perdi o chinelo e acusei você de esconder. Que idiota que eu era. Rimos. Depois, falei de Kael. Do desenvolvimento dele. Do quanto ele estava aprendendo palavras novas. Ele é tão esperto. Você escolheu bem o nome dele. Ah, obrigada. Eu gosto muito desse nome. Você lembra onde ouviu pela primeira vez? Ela hesitou. Milésimos de segundo. Mas eu vi. Ah, internet, eu acho. Não lembro exatamente. Vi numa lista de nomes hebraicos e achei bonito. Mentira. Fria. Ensaiada. Ali, mudei de tom. Engraçado, porque eu encontrei um backup antigo do seu celular. Da época da gravidez. Silêncio. Ela largou o garfo. Ficou olhando para mim como se não tivesse entendido. Como assim? Tinha uma conversa sua com um cara chamado Kael. Bem, íntima. O rosto dela empalideceu. Visivelmente. Foi como assistir a tinta escorrendo de uma máscara mal colada. Rodrigo, isso é invasão de privacidade. É traição. Não. Claro que não. Eu só conversava com ele. A gente era amigo. Você disse para ele que ia dar o nome dele pro nosso filho. Ela travou. Você printou isso? Tudo. Inclusive o que ele respondeu. Inclusive o que você disse sobre mim. Ela começou a tremer. Literalmente. Não sei se era medo, raiva, vergonha ou os três juntos. Você tá distorcendo tudo. Eu tava num momento confuso. Eu não tava traindo você, era só conversa. Você dormiu com ele? Silêncio. Longo. E então? Sim. Uma vez. Antes de engravidar. Eu tava insegura, a gente tava brigando muito, eu cometi um erro. Vez. Mentira. Você passou 2 dias com ele num hotel aqui em Curitiba. Em datas diferentes. Tenho as reservas. Você esqueceu que a conta do Google ainda estava logada no notebook? Ela me olhou com puro pânico. Você me rastreou. Não. Você deixou rastros. Ela levantou da mesa. Rodrigo, eu tava perdida. Eu achei que você não me amava mais. E resolveu homenagear seu amante no nome do nosso filho. Não foi por mal. Você tá me ouvindo? Você deu o nome dele pro nosso filho. Como você tem coragem de dizer que não foi por mal? Ela começou a chorar. Mas eu não sentia mais pena. Só raiva. Só náusea. Você acha que eu sou burro? Que eu ia viver a vida toda chamando meu filho pelo nome do homem que você trepava enquanto dizia que estava com cólica? Ela caiu sentada no sofá, soluçando. Me perdoa, pelo amor de Deus. Foi um erro, eu não queria que fosse assim. Você teve 2 anos para me contar. E não contou. Eu te amo, Rodrigo. Eu errei. Mas eu te amo. Aquilo me deu ânsia. Você ama o conforto. Ama a estabilidade. Ama o teto. Ama não ter que trabalhar dobrado. Mas amar a mim? Duvido. Fui até o quarto. Peguei uma pasta. Aqui estão os papéis do divórcio. Já está tudo encaminhado. O apartamento tá só no meu nome. Você tem até o fim da semana para sair.
Vai para a casa da sua mãe. Ou para a casa do Kael. Ela me olhou com olhos vermelhos, maquiagem borrada, expressão de quem finalmente entendeu que perdeu. Você não pode me tirar assim. Posso. E vou. Você não é mais bem-vinda aqui. Ela tentou apelar. Tentou tocar em mim. Eu me afastei. Se você tentar dificultar a guarda do nosso filho, eu vou expor tudo. Tenho prints, áudios, localizações, reservas. O que você fez é nojento. Mas eu não quero brigar. Só quero distância. Naquela noite, dormi no quarto do meu filho, com ele agarrado em mim. Júlia dormiu no sofá. No dia seguinte, ela saiu antes de eu acordar. Não voltou para casa até o fim de semana. E quando voltou, veio com a mãe, um carro alugado e sacolas de roupa. Você venceu, Rodrigo, ela disse na porta, olhando nos meus olhos. Não. Você perdeu sozinha. Na segunda-feira seguinte, a advogada dela tentou contestar o divórcio. Tentou alegar ambiente emocionalmente abusivo. Mas meu advogado enviou a pasta de documentos. Nunca mais ouvimos da outra parte. Com o tempo, comecei o processo legal para alterar o nome do meu filho. Não queria que ele crescesse carregando a sombra do erro da mãe. Coloquei o nome do meu avô, um homem honesto, trabalhador, que criou 3 filhos sozinho, Lúcio. Hoje, meu filho se chama Kael Lúcio, oficialmente. Vai escolher qual usar quando crescer. E vai saber toda a verdade, no tempo certo. A verdadeira vingança não é gritar. Não é expor no grupo da família. Não é partir para cima do outro no meio da rua ou sair espalhando print na internet. A verdadeira vingança é quando a pessoa que tentou te destruir percebe, sozinha, que não tem mais nenhum poder sobre você. E foi isso que eu fiz com a Júlia. Depois que ela saiu de casa, sumiu por um tempo. Soube que estava morando com a mãe, dividindo o quarto com a irmã mais nova, e que tinha voltado a trabalhar meio período numa escola infantil. Longe do padrão de vida que a gente tinha construído juntos, onde ela fazia home office 3 vezes por semana, tinha tempo de sobra para pilates, massagem e cafeteria instagramável. E enquanto isso, eu estava focado em recomeçar. Me inscrevi num grupo de pais solteiros, comecei a fazer terapia, melhorei minha alimentação, entrei na academia, não por estética, mas por sanidade. Precisava sentir que meu corpo respondia, que eu tinha controle sobre alguma coisa. Kael, ou melhor, Kael Lúcio, passou a ficar comigo em tempo integral. Júlia tentava manter contato, mas tudo mediado por advogado. Nunca pediu guarda compartilhada. Acho que sabia que não teria argumento. A criança mal reagia ao vê-la. Não chorava quando ela ia embora. Em algumas visitas, nem queria sair do carro. O que ela tentou construir no início da maternidade, aquela imagem de mãezona dedicada, tinha se dissolvido rápido. Porque criança sente. Sente quem está presente. Quem deita junto. Quem acorda no susto no meio da noite para dar água. Quem passa pomada, dá comida na colher, ensina a escovar os dentes. Júlia queria ser mãe só nas fotos. Do lado profissional, ela tentou manter a imagem pública de mulher forte e recomeçando. Criou um Instagram novo, com bio cheia de palavras como resiliência, reconstrução, amor próprio. Postava stories com filtros suaves, frases do tipo "a vida é feita de ciclos, o que te machuca te transforma", e fotos segurando café em copo de vidro com legenda, "um dia de cada vez bebida quente erva". Eu ignorei tudo. Nem seguia. Só via porque às vezes chegavam prints de amigos em comum. Todos diziam a mesma coisa. Ela tá desesperada para mostrar que tá bem. Tá forçando uma felicidade que não convence. Ela tá tentando provocar. Mas cê tá ganhando no silêncio. E eu estava. Foi nesse clima que ela cometeu o erro que me deu a oportunidade perfeita para fechar essa história com chave de ouro. Júlia resolveu participar de uma entrevista para um podcast local sobre maternidade real e superação emocional. Sério. Um podcast. Alguém indicou ela como exemplo de mãe solo guerreira. Eu só fiquei sabendo porque um colega do escritório ouviu no Spotify e me mandou.
Comecei a ouvir achando que ia ser só autopromoção. Mas quando chegou no minuto 18, minha paciência explodiu. Eu passei por um término muito doloroso. Fui expulsa de casa, acusada de coisas horríveis, injustiçada como mãe e como mulher. Mas nunca deixei de lutar pelo meu filho. Mesmo com todos os julgamentos, sigo firme. Hoje vejo que foi um livramento. Injustiçada? Expulsa? Foi aí que decidi que a história dela ia ter um fim diferente. Enviei um e-mail para a produção do podcast. Simples. Direto. Anexei prints, só os necessários, nada ofensivo, apenas fatos. Mostrei trechos de conversa onde ela dizia: "Ele nunca vai saber que o nome do filho é do meu amante." Isso me dá uma sensação tão absurda de poder. E outros em que ela admitia ter inventado desculpas para encontrar o Kael, o homem, não a criança. A resposta da produção veio 2 dias depois. "Rodrigo, agradecemos seu contato. Vamos retirar o episódio do ar e revisar nosso processo de curadoria de convidados. Agradecemos por compartilhar as informações de forma tão respeitosa." E assim, a influencer da maternidade resiliente teve seu episódio deletado em silêncio. Sem nota. Sem aviso. Sumiu da plataforma como se nunca tivesse existido. Mas o melhor ainda estava por vir. Uma semana depois, Júlia me mandou uma mensagem por e-mail, único canal que mantínhamos aberto. Assunto: precisamos conversar. "Rodrigo, sei que não tenho mais espaço na sua vida, mas queria te pedir algo. Você pode não me perdoar, mas Kael ainda tem meu nome na certidão como mãe. Queria pedir que, quando ele crescer, você não me apague da história dele. Mesmo com tudo o que aconteceu." Respirei fundo. Pensei em responder com ódio. Com tudo que estava entalado. Mas não. Eu estava em outro lugar agora. Respondi com poucas palavras. Ele vai crescer sabendo da verdade. Completa. Sem floreios. Sem vilões criados por conveniência. Só a verdade. E cabe a ele decidir o que fazer com ela. Fim. Nunca mais recebi resposta. Às vezes, a justiça não vem com sirenes, processos ou manchetes. Às vezes, ela vem no silêncio. No distanciamento. No modo como você reconstrói sua vida sem fazer barulho, enquanto a outra pessoa ainda grita para ser ouvida. É isso que mais me marcou depois de tudo. O silêncio é ensurdecedor para quem viveu se alimentando da sua atenção. A Júlia tentou me apagar emocionalmente com pequenas facadas: a traição, a mentira, o nome do filho. Ela queria poder. Mas quando eu tirei dela o palco, quando eu tirei o aplauso, o perdão imediato, o acesso à narrativa, ela desmoronou sozinha. Porque ela não sabia existir sem o controle. E não. Eu não me tornei uma pessoa amargurada. Pelo contrário. Me tornei um homem mais firme. Mais claro nos limites. Mais atento aos sinais. Descobri que amor não é sobre perder-se pelo outro. É sobre manter-se inteiro, mesmo quando se está junto. Hoje, meu filho está com quase 4 anos. Esperto, alegre, saudável. Chama o próprio nome com orgulho. Às vezes diz: "Sou Kael Lúcio, igual meu vô." Eu sorrio. Porque ele não carrega peso. Carrega história. E um dia, quando for maduro o suficiente, vou contar tudo. Sem rancor. Só com a verdade. E se ele quiser procurar a mãe? Não vou impedir. Ele tem esse direito. Mas vai fazer isso com os olhos abertos, sem ilusões. E a Júlia vai ter que encarar, mais cedo ou mais tarde, o reflexo da escolha que fez quando deu a um filho inocente o nome de um erro. Quanto a mim, tô bem. Tô leve. Tô recomeçando, mas agora no meu tempo. Conheci alguém, sim, sem pressa, sem expectativas doentias. Alguém que não esconde o celular, que chama meu filho pelo apelido carinhoso que ele mesmo inventou, que ri comigo com a boca inteira, sem segredos no olhar. Não sei o que vai ser. Mas sei que é limpo. E isso já basta.
Essa história poderia ter me quebrado. Poderia ter me feito cínico, amargo, desconfiado. Mas não. Me fez mais forte. Mais lúcido. Porque quando você sobrevive ao pior que alguém pode te fazer, e ainda sai com dignidade, não tem mais nada que te assuste. Se você chegou até aqui lendo tudo, eu só tenho uma coisa para te dizer. Preste atenção nos detalhes. Ninguém muda do nada. Ninguém trai de uma vez. Tudo começa nas pequenas escolhas. Nos pequenos silêncios. Nos pequenos sorrisos tortos. E se um dia você desconfiar que está sendo traído, manipulado ou usado, pare. Observe. Não se apresse para confrontar. Colecione verdades. A verdade, quando bem documentada, é a arma mais poderosa que existe. E lembre-se, às vezes, a vingança mais cruel é simplesmente deixar a outra pessoa afundar sozinha no buraco que cavou com as próprias mãos.